boa tarde. Podemos? É um tema bastante relevante aqui para nós e, sobretudo, na área da saúde, né? Então, fico muito feliz, né? Como a Mariana já me apresentou, eu me chamo Bruno Rocha, sou administrador, professor também, tenho uma experiência aí já com consultoria, nessa parte aí de gestão de pessoas, finanças, né? Atualmente eu estou coordenador de captação do Unifacema, certo? E aí a gente vai bater um papo aí sobre empreendedorismo na saúde, falando aí nesse contexto social, né? Nesse conceito de empreendedorismo social, falando dos impactos e da sustentabilidade. Então, quando a gente começa... A sua câmera caiu, não sei se... Acho que pode ser uma... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Câmera, conexãozinha. Aqui, para mim, tá normal. Pronto, voltou. Voltou? Então, vamos lá. Sim. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, empreendedorismo social hoje é um assunto que está em ascensão, né? A gente tem aí necessidade de soluções inovadoras, né? E, sobretudo, na área da saúde. Então, por essa necessidade de soluções inovadoras, a gente tem aí o empreendedorismo social como uma oportunidade, né, de gerar negócios, né, e trazendo impacto também positivo, certo? Porque a gente sabe que a população ela enfrenta vários problemas, né, de saúde, e aí a gente vai justamente falar sobre o empreendedorismo social, mostrando nesse primeiro momento uma diferença entre o empreendedorismo tradicional do empreendedorismo social, certo? E aí a gente vai falar algumas diferenças entre cada um. O empreendedorismo social hoje, na saúde, ele acaba sendo essa força poderosa, né, que está transformando a forma como os cuidados de saúde são prestados e acessados. E aí as empresas sociais de saúde, elas estão hoje são movidas, né, pela missão de gerar impacto social positivo. E aí acaba, né, gerando uma capacidade inovadora e de criações de soluções para os desafios que tem o setor, certo? Então, quando a gente fala do empreendedorismo social, dando um conceito, né, do empreendedorismo social, ele acaba buscando resolver problemas sociais ou ambientais, gerar impacto positivo na sociedade, certo? E aí, quando essa geração de impacto, muitas vezes ela passa por questões de saúde, pela educação, pelo meio ambiente, a inclusão social também, e aí tem N fatores. Claro que, apesar do empreendedorismo social ele ter como premissa, né, buscar soluções inovadoras e sustentáveis e gerar esse impacto positivo, a gente também não pode esquecer, né, claro, da geração do lucro, certo? Mas deixando claro que o objetivo do empreendedorismo social é o quê? O bem-estar coletivo, certo? Então, não é só o retorno financeiro. Então, aí a gente tem aí a diferença entre empreendedorismo social e empreendedorismo tradicional. No tradicional, já falei, né, o foco no lucro e retorno financeiro para os investidores. Ele vai priorizar a maximização do lucro e a competitividade no mercado. Quando eu falo de empreendedorismo social, a gente tem que pensar, primeiramente, no impacto social positivo e com a missão de solucionar problemas sociais e melhorar a qualidade de vida da comunidade. Mais para frente a gente vai falar de alguns exemplos e também a gente vai falar aqui, gente, de ideias. Então, na medida que surgirem aí dúvidas, pode mandar aí no chat que a gente vai falando, certo? Então, assim, no empreendedorismo social, o lucro é o quê? É um meio para atingir os objetivos sociais, certo? Não é só o fim em si mesmo.
A gente também precisa considerar alguns aspectos quando a gente fala de empreendedorismo social. Primeiro, a gente fala da missão principal, certo? Então, o empreendedorismo social, ele visa resolver esses problemas sociais, né? Gerar impacto positivo. Já o empreendedorismo tradicional, ele busca que, embora busque... Pronto, deu certo. Já pode voltar, professor. Tá, então, voltando ao envolvimento com as comunidades, né? O que nós temos? Esse envolvimento com as comunidades beneficiadas, acaba sendo parte central do negócio. E aí, com isso, a gente acaba tendo uma forte preocupação em criar soluções para atender essas necessidades. E aí que surge várias ideias que a gente vai discutir aqui ao longo desse mini curso, justamente para trabalhar em cima de geração de ideias. Espero que daqui possam sair algumas ideias aí voltadas para isso. Meu objetivo como professor é justamente isso, né? Auxiliar o aluno, não dizer o que é certo e o que é errado, mas induzir, levar o aluno, né, a essa capacidade de refletir e, claro, se tratando de empreendedorismo, de enxergar oportunidades de negócio, certo? Claro que também a gente tem no empreendedorismo tradicional essa diferença, né? E aí vai acabar envolvendo ações de responsabilidade social corporativa, e essa intenção com as comunidades locais, ela acaba não sendo o foco principal do negócio, certo? Quando a gente fala de ênfase no impacto social por meio do empreendedorismo social, a gente tem aí quatro situações, né? Primeiro, a saúde pública, né, que é desenvolver soluções acessíveis e de qualidade para atender as necessidades da população. E aí a gente tem aí alguns exemplos, né, de programas de saúde preventiva, a própria telemedicina, né, acesso também a medicamentos. Então, esse impacto, essa ênfase no impacto social, ela vai justamente equilibrar esse propósito social com a viabilidade financeira, certo? Então, a criação de valor para a sociedade, ela acaba sendo o fator primordial quando a gente fala de ênfase no impacto social por meio do empreendedorismo, certo? Então, o que a gente tem? Em vez de explorar mercados apenas com fins lucrativos, os empreendedores sociais, eles procuram formas de utilizar recursos juntamente com inovações, né, e negócios para transformar a vida das pessoas do meio ambiente. E aí a gente tem o ponto 2, que é a educação em saúde, né, criar iniciativas inovadoras para educar a população. E aí a gente tem aí temas como saúde mental, as doenças crônicas, né, os hábitos saudáveis, justamente promovendo, né, a autonomia e a prevenção, certo? Então, a característica essencial é que o empreendedorismo social, que o negócio seja capaz de sustentar suas atividades, claro, ao longo do tempo, e também considerar essa não dependência exclusiva de doações ou subsídios, né? Outro ponto importante é a inclusão social, né? Que ela vai o quê? Garantir acesso à saúde. A gente tem aí os grupos vulneráveis, né? Então, a gente tem as pessoas com deficiência, comunidades carentes, né? Populações indígenas, que é justamente visando combater, né, as desigualdades sociais. E, claro, a gente não pode deixar de esquecer a própria sustentabilidade, né, que é através da promoção de práticas sustentáveis na saúde, busca-se, né, reduzir o impacto ambiental e otimizar o uso de recursos buscando soluções ecologicamente corretas. Então, hoje já se fala, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de negócio, a gente já precisa considerar, né, do consumidor no século XXI, né? A gente tem uma mudança comportamental desse consumidor, e aí com isso acaba a empresa, certo? Quando a gente fala
de oportunidades no empreendedorismo social na saúde, a gente tem aí alguns insights que podem, de repente, auxiliá-los aí na geração das ideias. Primeiro, a gente precisa, quando a gente identifica esses problemas, né, o que a gente considera? Saúde mental, ela já, a gente sabe que depois, né, da pandemia aí, da Covid-19, o aumento dessa demanda de serviços de saúde mental, sobretudo entre jovens e adultos, né, aumentaram, né, bastante, e aí acaba sendo uma opções inovadoras e acessíveis nessa linha. E aí, o que a gente pode dar? Algumas sugestões de aplicativos de uso psicológico, né, já pode ser, já tem, mas de repente você pode aprimorar essa ideia e também buscar programas de bem-estar mental, certo? Então, essas oportunidades na parte de saúde mental que foram aí gerados, que surgiram, aumentaram, né, os índices aí por conta da pandemia da Covid-19. Outro ponto também importante que acaba gerando uma oportunidade, a gente tem aí as próprias doenças crônicas, né? Nós sabemos que a população ela está cada dia mais doente e a gente não tem uma cultura da prevenção, né? A gente sempre costuma abordar sobre isso. O pessoal da saúde tem até mais propriedade para falar do que eu. A gente não pensa na prevenção. A gente já, quando procura serviço de saúde, é porque a situação já está bem tensa, certo? E aí a gente tem aí o surgimento, o aumento, né, das doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, as doenças cardíacas, e aí exige a criação de soluções para a gestão dessas doenças, né, com acompanhamento médico e educação em saúde. Outra oportunidade também que a gente pode considerar é o desenvolvimento de tecnologias assistivas, né, para pessoas com deficiência. E aí, como é que a gente pode abordar sobre isso? Dispositivos adaptáveis, né, plataformas de comunicação. E aí, isso tudo abre um novo campo para o empreendedorismo na saúde. E aí, a gente falou, né, da importância da saúde preventiva. Então, hoje, busca-se, né, promover hábitos saudáveis e a prevenção de doenças através de programas de saúde preventiva. Aí, a gente tem aí vacinação, exames de rotina, a própria educação alimentar, que isso é muito importante, né? Que vão oferecer potenciais para o empreendedorismo social, certo? Quando a gente fala também, abrindo um parênteses, sobre as oportunidades no empreendedorismo social na saúde, o acesso aos cuidados básicos de saúde, ele também acaba mostrando para a gente alguns problemas, né? Por quê? Porque aí a gente sabe que milhares de pessoas, grande parte da população, moram em áreas remotas, né? E aí acaba não tendo acesso a serviços de saúde. E aí esses acessos limitados, eles acabam gerando, primeiro, um problema e, de repente, criando oportunidades empreendedoras, certo? Então, aí o que a gente poderia dar de sugestão, né? Desenvolver clínicas móveis, né? Plataformas digitais, aí precisa, claro, entender a parte da legislação, mas surgem aí alguns insights justamente para o tratamento remoto para essas populações. Então, aí, um viés seria o próprio serviço de telemedicina, né? Para facilitar, de repente, consultas, né? Com especialistas nessas regiões que são mais carentes, certo? Outra coisa também, as doenças que são negligenciadas, aí acaba gerando uma oportunidade também, certo? Então, quando a gente fala de áreas vulneráveis, né, de pouca assistência médica, nós sabemos aí que tem doenças negligenciadas, por exemplo, a malária, a dengue, né, que geralmente afetam as populações vulneráveis
e que muitas vezes acabam não recebendo essa devida atenção para saber da viabilidade daquela ideia. Isso demanda um pouco de tempo e muitas vezes o empreendedor, às vezes ele não tem aquele time para poder esperar, né? Outro desafio também que a gente pode considerar são as próprias barreiras tecnológicas, certo? Introduzir essas novas tecnologias em áreas de baixa renda, né, ou de regiões remotas, a gente acaba tendo algumas dificuldades como infraestrutura inadequada. Por exemplo, a gente falou de telemedicina, mas tem áreas ainda no nosso país que falta internet, né, que não tem uma internet de qualidade, que ainda tem a dificuldade com energia elétrica. Então, isso tem um desafio de capacitar, né, os profissionais de saúde para o uso adequado dessa tecnologia para atender isso, certo? E aí, esses desafios também, a gente ainda tem mais 3 pontos que a gente pode considerar. Primeiro, a cultura, né, e resistência à mudança. Elas acabam sendo desafiadoras. Outra coisa também, quando você tem uma ideia, isso não significa dizer que essa ideia ela vai deslanchar, e aí a gente tem que buscar, né, a sustentabilidade financeira do negócio, até porque o foco no impacto social, ele pode, de certa forma, reduzir as margens de lucro, certo? E aí a gente tem a própria escalabilidade da infraestrutura de saúde, certo? Então a gente tem regiões com infraestrutura de saúde limitada, e aí expandir esses serviços para que eles alcancem essas grandes populações podem ser de forma, se tratando de logística, bastante complicado, certo? Então, essa infraestrutura inadequada, muitas vezes, ela acaba dificultando o aumento de negócios sociais da saúde. Quando a gente fala vamos falar agora de oportunidades, a gente está falando muito de problemas, né? A gente tem aí de desafio, né? O setor da saúde enfrenta uma série de desafios complexos, custo elevado, demanda, né, crescente demanda por serviços, a escassez de profissionais qualificados, isso é ponto primordial. E aí a gente surge, né, também como desafio a necessidade de tecnologias, né, mais avançadas. Como oportunidade, a gente tem aí os desafios, né, que o setor de saúde apresenta, e aí tem N situações de crescente demanda por soluções inovadoras, né, soluções essas que precisam ser acessíveis e criar justamente força para que essas empresas possam oferecer serviços de saúde de qualidade. E aí, claro, sem esquecer a ideia principal do empreendedorismo social, que é o foco na inclusão e na sustentabilidade. Outro ponto também importante, que hoje já faz parte do nosso dia a dia, as novas tecnologias, né? A inteligência artificial já chegou, aí a gente tem telemedicina, que aí tudo isso estão transformando a forma como os cuidados de saúde são prestados, né? E acabam permitindo que essas soluções inovadoras, elas acabem chegando a um público maior. E o outro ponto, o foco na prevenção, né? O investimento em prevenção e bem-estar também pode gerar uma oportunidade aí, potencial de reduzir custos e com tratamentos e melhorar a saúde de vida da população a longo prazo, certo? Quando a gente fala de inovação em produtos de saúde, a gente sabe que a inovação na saúde, ela desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? E aí, quando a gente fala de inovação, a inovação, ela envolve a criação, ela envolve a implementação de novas tecnologias. E aí, com isso, a gente acaba inserindo também dentro desse pacote procedimentos, tratamentos e modelos de atendimento que acabam transformando o setor de forma que torne ele mais eficiente, acessível e sustentável. Então, aí a gente tem aí 4 pontos importantes quando a gente fala de inovação em produtos de saúde. A gente tem a telemedicina,
né, que vai permitir que profissionais de saúde atendam pacientes remotamente. E aí existem aí as plataformas digitais para consultas, diagnósticos, acompanhamento de tratamento. E aí, qual que é a importância disso, né? A telemedicina, ela acaba ampliando o acesso a serviços especializados. E aí reduz aquele tempo com custo de viagem, tempo de espera, né? Então acaba sendo um grande gargalo. Outro ponto também importante são as próprias aplicações móveis, né? Que vão oferecer uma variedade de serviços, agendamento de consultas, monitoramento de saúde, acesso a informações sobre doenças, né? A própria gestão de medicamentos. E aí esses aplicativos facilitam, né, o acesso à informação e aos serviços de saúde. Um ponto também a ser considerado é a própria análise de dados. A geração, dados permitem gerar informações, certo? E aí vão, através dos dados obtidos, né, a gente acaba tendo padrões, né, tendências e riscos, otimizando a gestão de recursos. E aí, com isso, eu trabalho a questão da prevenção, né, de doenças, acabo personalizando tratamentos. E aí, essas empresas sociais, elas podem utilizar esses dados para auxiliar no processo da elaboração da ideia. Soluções mais eficazes e eficientes. Além de pontos também importantes, aí surgem o próprio medicamentos inovadores, né, que têm surgido, novos fármacos, né, a biotecnologia, juntamente com a terapia genética, que são desenvolvidas justamente para tratar de doenças complexas. Aí a gente tem aí o câncer, doenças raras. Isso pode ser desenvolver ideias nessa área, certo? E aí a gente tem telemedicina, análise de dados, a própria inteligência artificial e o Big Data, né? Que é a inteligência artificial hoje, ela pode ser aplicada no diagnóstico médico. Então a gente já tem casos aí de auxílios da inteligência artificial na análise de exames, na personalização de tratamentos. E aí, juntamente com o Big Data, o Big Data, né, permite que esses volumes de dados sejam analisados, visando juntamente identificar padrões, né, para prever surtos de doença e melhorando essas respostas nos serviços de saúde, certo? Então, aí a gente tem aí alguns exemplos, né, alguns insights nessa parte de inovações em serviços de saúde. O que a gente tem de oportunidades no empreendedorismo social, certo? Então, a gente tem modelos de negócios inovadores. As empresas sociais, elas podem desenvolver modelos de negócios inovadores, juntamente para combinar a geração de impacto social com a sustentabilidade financeira. A gente tem aí soluções, né, para atender essas necessidades, né, dessa camada da população de baixa renda, que muitas vezes não tem esse acesso a serviços básicos, né? Então esses modelos, eles acabam incluindo, né, como a gente já falou, clínicas móveis, programas de saúde comunitárias, né, as próprias tecnologias adaptáveis. Então são algumas oportunidades aí que vocês, né, que estão aí participando, podem estar desenvolvendo. É importante a gente considerar os modelos de negócios sustentáveis em saúde, certo? Então, o que a gente tem? Nós temos aí o modelo de negócio social, a gente tem aí a diferença de cada um. A gente tem modelos de negócio híbrido e modelos de negócios de impacto. Quando a gente fala do modelo de negócios sociais, nós estamos aí falando de negócios que vão se basear na geração do impacto social, claro que como objetivo principal, mas buscando também a sustentabilidade financeira. A gente sabe que toda empresa, toda ideia de negócio, ela tem que ter sustentabilidade financeira e existe aí o princípio da continuidade, certo? Então, qual que é a missão disso? É justamente buscar, tem como foco a missão social,
né, que é o centro da coisa, mas a rentabilidade financeira, ela também acaba sendo um meio para alcançar a missão. Outro ponto também, a gente tem os modelos de negócios híbridos, que aí ele vai combinar esses elementos do modelo social e do modelo comercial tradicional. Lembra que lá no início a gente falou da diferença, mas aqui, quando a gente fala de negócios híbridos, eles acabam convergindo, e aí vão buscar gerar lucro e impacto social simultaneamente, certo? Então ele vai unir as duas coisas. E aí, nesse modelo de empresa, a gente tem aí empresas que podem oferecer produtos ou serviços pagos para uma clientela que pode arcar com os custos, enquanto subsidiam, né, gratuitamente o mesmo serviço para comunidades carentes. Então, aí, nesse modelo, a empresa ela vai buscar equilibrar o objetivo de lucro com o impacto social, juntamente para buscar essas soluções inovadoras que vão atender às suas duas necessidades. E aí a gente também tem o negócio de impacto, certo? Que ele vai se concentrar no impacto positivo, né, claro, e na demonstração do impacto social gerado pela empresa. Então, aí a empresa ela vai se esforçar para medir o impacto de suas atividades e vai buscar demonstrar o valor social que está sendo gerado. E aí, com isso, eu vou ter o quê? Uma atração de investidores e parceiros para buscar esse retorno social, além, claro, do financeiro. Quando a gente caracteriza o modelo social, modelo de negócio de impacto, a gente pode considerar como características, eles têm que ter métricas claras, né, juntamente para medir o impacto social que a empresa vai gerar. A gente tem que também pensar nos investidores de impacto, né, que aqui são modelos de negócio que vão atrair investidores que buscam retorno financeiro, claro, mas eles também querem ver mudanças sociais, né? E essas mudanças sociais, elas têm que ser mensuradas, né? Tem que ser medido. E aí também a importância do modelo de negócio de impacto é até mesmo a inovação tecnológica, né? A gente tem aí as IAs, o Big Data, né? Que são justamente utilizados para impulsionar e inovar e, claro, escalar, né, de forma impactante os negócios de saúde. Aí aqui a gente fala um pouquinho, né, ainda considerando, mais uma vez, o negócio social ele vai combinar a geração de impacto social com a habilidade econômica, ele vai buscar autossuficiência financeira, já o modelo, né, de doação e filantropia vai depender de doações e financiamentos de fundações, empresas e indivíduos, e aí o modelo híbrido que vai combinar esses elementos diferentes de modelos, justamente para gerar receita e aí a captação de recursos para complementar essas atividades sociais. Na hora de desenvolver soluções e estratégias para escalar o empreendedorismo social, a gente precisa considerar esses 4 pontos, certo? Primeiro, as parcerias estratégicas, né? Então, é importante para o empreendedor buscar estabelecer parcerias com as organizações da sociedade, né? Sociedade civil. É importante também ter parcerias com empresas do setor de saúde, e aí entram também as instituições de pesquisa, o próprio governo, para ampliar o alcance desse impacto social, certo? Entra também aí as parcerias com as ONGs, né, que é uma das maneiras mais eficazes de escalar projetos de impacto na saúde, certo? Por quê? Porque essas parcerias, elas não vão oferecer apenas recursos financeiros, né, mas também elas podem possibilitar um acesso a redes de distribuição, né, de infraestrutura existente, e pode dar legitimidade, né, para escalar essas operações. Outro ponto também importante é a própria inovação e tecnologia, certo? Então, utilizar tecnologias digitais
elas acabam otimizando processos, acabam reduzindo custos, né? E, claro, a gente tem aí um alcance do público maior. Então, aí a gente tem aí a tecnologia como uma ferramenta poderosa, né, para gerar escalabilidade no setor da saúde. Então, aí temos aí as soluções digitais que vão justamente permitir ao empreendedor social oferecer atendimentos remotos, né? Ela permite também, de certa forma, monitorar os pacientes e fazer essa análise de dados em larga escala, certo? Outro ponto também é o próprio engajamento da comunidade, certo? Então, envolver a comunidade na criação, né, de soluções, e aí existem aí a promoção da educação em saúde, né, que acaba fortalecendo a participação cidadã, e aí isso tudo garante a sustentabilidade do negócio. E aí por fim, a gente tem aí a escalabilidade, né, que vai desenvolver um modelo de negócio replicável e escalável para alcançar um número maior de pessoas e gerar impacto em outras regiões. Então, quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente tem aí uma infinidade de ideias, né? Então, a gente tem o uso de plataformas, né? A própria capacitação da formação de multiplicadores. E aí surge também até mesmo um conceito importante, que são as franquias sociais, certo? Que vai permitir escalar, né, iniciativas de saúde, justamente as franquias, elas acabam tendo uma padronização, né, dos processos do modelo de operação. Então, acaba também sendo um viés quando a gente fala de soluções e estratégias. E aí, quando a gente tem a ideia, falamos aí dos problemas, a gente tem aí os desafios, as oportunidades, e aí como é que a gente estrutura o negócio social sustentável? Primeiramente, a gente tem aí a definição do problema, certo? Para gerar a ideia, a gente precisa... A ideia, ela parte do problema, parte do desconforto, certo? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente precisa definir um problema, né, de forma clara, e aí, a partir desse problema, o empreendedor ele tem a capacidade de buscar soluções, né, para resolver esse problema. E aí, como que isso é feito? É através de pesquisas, né, de análise detalhada, justamente para poder entender os motivos, né, as causas do problema, para que aí a gente parta para o segundo momento, que é a modelagem do negócio. E aí eu falei anteriormente que é importante desenvolver um plano de negócio, né, com foco no impacto social. E aí, claro, se tratando de negócio, a gente precisa considerar, claro, a viabilidade econômica, né, e a estrutura com os recursos que a gente dispõe, certo? Como a gente viu aí bem no início, o empreendedorismo social, ele não valoriza só o lucro, né, mas o impacto que isso gera para a sociedade. Mas, claro, nós não vamos ser hipócritas de desenvolver uma oportunidade de negócio sem pensar na viabilidade econômica, até porque a gente pensa na continuidade daquilo. Então, definiu-se o problema, modelou o negócio através do planejamento. Aí, o terceiro ponto é a implementação e monitoramento, né? Vai colocar justamente o plano em prática e vai monitorar continuamente os resultados. Então, toda a ideia de negócio, ele precisa ser monitorado, certo? Precisa ter o acompanhamento, justamente para que, na medida que a ideia e o negócio for crescendo, né, a gente sabe que todo produto, todo serviço, né, toda ideia e todo negócio, ele tem ciclos, né? E aí ele passa pelo início, depois ele vai buscando, alcança a maturidade, e depois, muitas vezes, ele declina. E aí, como a gente está falando de sobrevivência de mercado, o monitoramento, né, dessas estratégias, elas é importante. Por quê? Porque na medida que forem surgindo entraves e dificuldades nas estratégias, a gente vai readequando justamente para alcançar o impacto social desejado. E aí, no fim, a gente tem a avaliação e a escalabilidade, certo? Ou seja,
você implementou, monitorou, e agora vai avaliar se o impacto do negócio social ele vai alcançar um número maior de pessoas e vai gerar esse impacto maior. Então, depois da ideia sendo construída, a gente acaba tendo que medir e demonstrar esses resultados. E aí, por isso, a gente precisa de indicadores, porque esses indicadores, eles vão gerar insights, eles vão gerar dados, vão se tornar informações, até para a gente, de repente, estar avaliando a oportunidade, certo? Então, primeiro, definir esses indicadores, né, de impacto social para avaliar o desempenho da empresa no que diz respeito aos serviços, né, no caso aí da saúde. E aí esses indicadores, tem uma sigla aí que a gente utiliza muito, que é a SMART. Esses indicadores, eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e delimitados no tempo, certo? Então, definir os indicadores, agora eu parto para a coleta de dados, né, que acaba sendo um fator crucial para garantir as métricas, né? Então, a partir do momento que eu defino indicadores, eu tenho que ter métricas para que as empresas sociais de saúde, elas possam implementar métodos eficientes justamente para coletar os dados sobre o impacto de suas atividades. Porque quando a gente fala de investidores, né, a gente precisa também apresentar esses dados, justamente porque a gente tem que dar transparência no negócio. O terceiro ponto é a análise e a interpretação, certo? Então, a análise dos dados, eles vão permitir interpretar o impacto social da empresa, e aí isso deve ser feito, né, acabei de falar, de forma rigorosa e transparente. E aí, claro, na medida que isso vai gerando um impacto social, a gente tem aí a importância da comunicação, né, que deve ser transparente, e isso vai gerar, de certa forma, a confiança para fortalecer esse relacionamento com os stakeholders, que são as partes interessadas dentro da ideia, certo? Então, aí a gente tem os stakeholders, que aí envolve uma série de entra o governo, os grupos de apoio, entra os investidores, o público em geral. Então, aí seria tornar público tudo que está sendo feito, toda a geração da ideia, né? Se ela teve sucesso, ela precisa se comunicar justamente para mostrar o impacto social que foi gerado. Quando a gente fala também, né, de empreendedorismo, a gente sabe que a gente precisa ter e captar recursos, né, justamente para ter sustentabilidade financeira. Então, aí a gente acaba elencando aí 4 pontos importantes, né? A gente tem aí fontes de financiamento, né, que são, a gente tem aí as doações, tem empréstimos sociais, né, o crowdfunding, né, e parcerias com as empresas privadas acaba sendo, né, algumas fontes de financiamento. A gente tem aí modelos de negócios sustentáveis, que vai exigir, né, essa criação de modelos de negócios eficientes, justamente para gerar receita para cobrir os custos operacionais, certo? Outro ponto importante não é só captar dinheiro, né, mas ter também uma gestão financeira eficaz. Lembra que a gente falou da importância do conhecimento empresarial? Porque o conhecimento empresarial, a gente sabe que não é só criar ideias de negócio, mas aí a gente tem todo uma parte por trás, que aí esse negócio, essa ideia, ela precisa ter gestão financeira, ela precisa ter planejamento de marketing, ela precisa ter um planejamento operacional, certo? Justamente para que a gestão financeira é o que torna a empresa, ela permite, na verdade, a empresa atuar de forma eficaz, né? Ou seja, a finança da empresa, ela acaba sendo a saúde, né? As finanças da empresa é o coração, desculpa, da empresa. E aí, para isso, é preciso o quê? Ter um controle de gastos, né? Otimizar recursos
e, claro, monitorar o desempenho financeiro de forma constante. Quando se trata de impacto social e de investidores e negócios voltados para atender essa camada mais carente, né, da população, é importante também, dentro da captação de recursos de sustentabilidade, ter a transparência e a prestação de contas, né? Por quê? Porque se tem investidores, né, se tem stakeholders, a ideia, a empresa, né, ela precisa dar transparência na prestação de contas, né? E aí isso é importante porque tem que ser de forma clara, né, ter resultados financeiros, né, e mostrar esse impacto social da empresa, porque a gente precisa demonstrar isso muitas vezes para o investidor e para o próprio cidadão que acaba sendo impactado. Quando a gente fala de fonte de financiamento, né, a gente tem aí as doações, fundações, né, empresas e indivíduos comprometidos com causas sociais na saúde. Nós temos aí os financiamentos, tem organizações de crédito social, né, aí tem bancos aí que auxiliam nesse foco do empreendedorismo social. Aí seria, né, um outro mini curso, né, para a gente falar sobre isso, a gente não vai ter tempo. Aí a gente tem os investidores de impacto, né, que eles vão buscar esse retorno financeiro e social para gerar esses impactos positivos na sociedade. E a gente tem as plataformas online, né, que vão permitir a captação de recursos de um grande número de pessoas, geralmente com foco em projetos sociais e inovadores. Então, a gente tem aí alguns aspectos importantes, né, de financiamento para o negócio na saúde. Outra coisa importante também que a gente precisa considerar quando se fala de empreendedorismo social são as próprias parcerias estratégicas, certo? Então, aí a gente tem as organizações da sociedade civil, as instituições de saúde, as próprias empresas privadas também, porque as empresas privadas, de certa forma, elas podem auxiliar na inovação tecnológica, né? Pode auxiliar no financiamento, né? Abrindo portas de acesso ao mercado, e aí os governos e as agências públicas, afinal de contas, a gente está mexendo com saúde, né? Então, de certa forma, a gente não pode descartar a presença dos governos e das agências públicas, né? Porque vão ser um gargalo para políticas públicas, né? Recursos e até mesmo reconhecimento, certo? Então, é importante a gente ter essas parcerias estratégicas justamente quando se tratar de empreendedorismo social. O ecossistema de apoio ao empreendedorismo social, né, tem aí, a gente tem algumas incubadoras e aceleradoras, né, o próprio organizador do evento, né, de certa forma, tem faz parte de ecossistemas de apoio ao empreendedorismo, certo? Então, aí a gente tem as incubadoras e aceleradoras que acabam sendo um gargalo para apoiar, né? E dar recursos para as startups sociais na saúde. E aí essas incubadoras e aceleradoras, muitas vezes elas atuam, né, com mentorias, com treinamentos, algumas até financiam, né? E aí, claro, a importância do network aí juntamente com essas empresas, né, com esses agentes que apoiam, né, e que oferecem recursos. A gente tem também as agências governamentais que acabam criando políticas públicas e programas de incentivo ao empreendedorismo social, certo? Tem aí algumas agências governamentais que incentivam isso, né? E que muitas vezes, podem até fornecer recursos e apoio técnico. Então, sempre tem aí alguns editais aí em aberto. E aí as instituições de pesquisa, né, e juntamente com as universidades, que tem esse papel, né, de desenvolver pesquisas, né, tecnologias e soluções inovadoras para a saúde, certo? E aí, claro, aqui é um ponto importante, até mesmo o evento, ele também, de certa forma, ele é voltado para essa questão do empreendedorismo,
E aí é importante que vocês que são da área da saúde, né, se qualifiquem justamente para poder ter o conhecimento técnico que vocês já estão adquirindo, mas é importante também, através do desenvolvimento de pesquisas, a gente acaba, né, formando profissionais qualificados justamente voltados, né, para o empreendedorismo. Então é importante a gente considerar isso. E aí, por fim, a gente tem aí o papel dos governos, né, e das políticas públicas. Aí é importante a gente considerar incentivos fiscais, né, aí já são algumas ideias, né, alguns pontos que precisam ser considerados quando se tratar de empreendedorismo social. O governo ele pode oferecer incentivos fiscais para essas empresas, né, isso, de certa forma, reduz custo operacional e ajuda no incentivo ao investimento do setor. A gente viu a importância da regulamentação, que é rígida, né, mas buscar desenvolver de forma simplificada, né, a criação e o desenvolvimento de novas empresas no setor. E aí é papel também do governo desenvolver programas de apoio e aquisição de serviços. Por quê? Quando a gente fala de programa de apoio, o governo ele deve, né, e muitas vezes oferece programas de apoio financeiro técnico justamente para ajudar na criação de empresas sociais. E aí, com isso, além de apoiar de forma financeira, adquirir também esses serviços, né, uma vez que vai atingir uma camada mais carente da população. Então, pessoal, empreendedorismo social na saúde, ele é desafiador, tem muitas oportunidades, certo? Mas o que a gente precisa considerar é justamente isso, né? Buscar ideias inovadoras para reduzir as desigualdades, né? E, claro, promover o bem-estar da população. Então, aí a gente acredita que para construir um futuro mais saudável e equitativo, né, a gente precisa apoiar e precisa fortalecer o aprimoramento de ideias, né, voltadas para o empreendedorismo social na saúde. E aí, assim, vocês que estão aí no ambiente acadêmico, né, quem está participando aí do mini curso, é só assim que a gente consegue transformar essa realidade de saúde no Brasil. E aí a gente acaba, o nosso papel, quando a gente busca empreender e de forma social, é justamente para garantir esses serviços de acesso de qualidade e dignidade para a população, certo? Então, aí está o meu contato, certo? Quem quiser depois aí fazer conexão, trocar uma ideia aí meu contato, meu telefone, meu LinkedIn, né? E aí meu Instagram. E aí queria agradecer aí pela oportunidade, certo? Que vocês estão me concederam. Espero ter contribuído aí um pouco. E aí espero também que surjam novas ideias aí, né? O Unifacema, agora falando aqui do Unifacema, a gente aí nos últimos anos a gente tem alguns projetos aí que a gente atendeu essas camadas aí mais vulneráveis aí daqui da região, e aí esperamos aí agora com um grupo aí de pesquisa de inovação, né, buscar aprimorar cada vez mais aí as ideias e gerar negócios de impacto. Então, mais uma vez quero agradecer e aí estou à disposição. Bom, professor, foi uma excelente aula. Creio que muito informativa também, porque a gente teve um percurso de todas as informações necessárias, tanto que beneficie também o empreendedor, mas que também a comunidade em si, né? Como o senhor mesmo falou no começo. Então, eu creio que deu uma lâmpada na gente, né? Que uma visão totalmente diferente, pensando que a gente só tem que focar em lucro, principalmente a questão do empreendedorismo tradicional, né? Que é muito utilizado até hoje, que eu creio que vai ser bem difícil a gente mudar, mas com essas aulas que a gente está tendo, está sendo totalmente revolucionário para a gente. Show. Hoje o próprio comportamento, né, das pessoas. As pessoas hoje, a gente tem
esse conceito de empresa, né, a gente hoje já considera, não considera só o lucro, né? As empresas hoje também elas priorizam muito a questão do propósito, certo? E entra essa parte do social, hoje já faz parte, né, de programas de incentivo, né, a atender essa parte, cuidar da parte ambiental, né, cuidar da parte da governança também, que é importante, e, claro, esse enfoque também no cidadão, sobretudo nas camadas, né, mais vulneráveis aí da sociedade. Sim, muito obrigada pela sua presença. A gente vai passar uma lista de frequência para o pessoal que está assistindo o mini curso, viu? E é isso, professor. Muito obrigada. Foi maravilhoso, sem palavras. Amei. Eu que agradeço e até a próxima. Um abraço para vocês. Até.